E o Roger Machado já começou a fazer algumas mudanças no Internacional, começando pela lista de relacionados, que tem Luiz Otávio, um jogador que talvez tu não conheça, mas é um atleta que vem se destacando muito nas categorias de base do Internacional e eu quero te trazer mais detalhes no dia de hoje. Além disso, quero te falar sobre Vitão, uma reviravolta nesta negociação. Quero te falar também sobre a reunião que aconteceu dentro do Internacional para tratar de alguns assuntos, entre elas da demissão do Magrão, e também falar sobre reforços do Internacional, as 6 contratações que a direção do Inter pretende fazer dentro dessa janela de transferências, pensando também numa reformulação. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje, eu quero falar primeiro exatamente sobre a reunião que aconteceu dentro do Internacional para tratar da possível demissão do Magrão. Essa reunião aconteceu com a direção do Internacional, mais precisamente com o presidente Alessandro Barcelos e também dos seus pares, dos movimentos que fazem, juntamente a gestão do presidente. Movimentos como o Inove, a Academia Colorada, o Convergência Colorada e também, obviamente, o povo do clube. Esses 4 movimentos fizeram algumas coisas, alguns pedidos para o presidente Alessandro Barcelos. Entre eles, o Inter trazer um psicólogo, porque na visão desses movimentos, o Inter hoje sofre muito com o psicológico dos jogadores. E o Inter não tem um profissional hoje para esse tipo de área. E diferente, por exemplo, de Palmeiras, de Flamengo, Bahia, clubes que estão, Botafogo, clubes que estão na parte de cima da tabela e tem já, por exemplo, esse profissional. A segunda situação seria sobre a demissão de Magrão e também do vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker. A tendência é que essas duas situações aconteçam nos próximos dias. Mesmo o Inter vencendo ou não a equipe do Bahia, tanto Magrão quanto Felipe Becker possam deixar o Internacional. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos só não demitiu ainda o Magrão porque, segundo alguns relatos trazidos pela revista Colorada, seria basicamente que um atestado, o presidente Alessandro Barcelos falou que seria um atestado de comprovação sobre aquela polêmica envolvendo, por exemplo, o Lucas Dumont, que todo mundo sabe, tem aquela polêmica com o Magrão, enfim, não vou abrir muito sobre essa polêmica, mas na visão dele, se ele demite agora Magrão, poderia estar confirmando exatamente que a situação do Lucas Dumont é uma verdade. Então, só que assim, existe hoje uma pressão muito forte para essa demissão e por isso a tendência é que ela aconteça nos próximos dias. O presidente também disse que hoje não vê tantos profissionais do mercado livres e até por isso ainda não demitiu o Magrão também, porque existe hoje uma dificuldade de achar, por exemplo, um cara para ser uma reposição. Outra situação que eu quero trazer para vocês também é para falar sobre reforços. O Inter vai passar por uma mini reformulação. Eu quero logo mais falar sobre a situação do Vitão, mas antes de falar sobre o Vitão, eu quero te falar de jogadores que podem deixar o Inter nessa janela de transferências. E aí, por exemplo, o Arangues, que está muito perto de deixar o Inter e voltar para o futebol chileno. Falar sobre o Fabrício Bustos, que quer jogar, por exemplo, no futebol europeu. Além do Gumalo e do Maurício, que já deixaram o Internacional. Do Matheus Dias, que pode ir, por exemplo, para o futebol português. Do Vitão, que eu vou falar logo mais. E também, obviamente, do Lucas Alário, que também é outro jogador que pode deixar o Inter. Ou seja, falei 7 jogadores, desses 7, o Maurício e o Gumalo já deixaram o Internacional. Vai ser, entre aspas, uma mini reformulação que o Inter vai passar. Além disso, já no final desse ano, jogadores como Gabriel Mercado, como o René e como Alexandre Bernabei, são 3 jogadores que também devem deixar o Internacional. René e Mercado por causa do contrato que vai estar terminando, e o Bernabei porque o Inter não vai conseguir comprar ele do Celtics da Escócia, porque o passe fixado do Bernabei é de cerca de 10 milhões de euros. E exatamente por esse motivo o Inter não teria como comprar. Então, juntando com esses 3 que vão sair no fim do ano, mais os 7 que pode sair dessa janela, a gente está falando de quase um time, 10 jogadores que o Inter perderia. Por isso que a direção do Inter vai trazer já algumas contratações dentro dessa janela de transferência, informação trazida pelo Lucas Colar, que vai ser mais ou menos o seguinte reforço. O Inter quer trazer 2 zagueiros, porque o Inter vai perder o Vitão e possivelmente vai perder o Mercado no fim da temporada, e só além disso o Inter já precisava trazer um zagueiro natural, porque o Robert Chenan também vai sair do Zenit, aí seria o 11º jogador que pode deixar o Inter, aí sim completaria um time.
Então o Inter quer trazer 2 zagueiros, não existe hoje nenhuma negociação encaminhada. Além disso, o Inter quer trazer um lateral esquerdo já, para ser um cara titular, para disputar com o Bernabéu, já que o René vai sair do Inter. O Inter quer trazer, por exemplo, um meia também, um ponta e talvez um atacante. São 6 jogadores. Você vai falar, tá aí, lateral direito. O Inter espera ter o Fabrício Bustos até o fim desse ano. Mas se não conseguir ter o Bustos até o fim desse ano, aí sim também é uma contratação que o Inter pretende fazer. Trazer um lateral direito e ter também o Igor Gomes como uma possibilidade. O Igor Gomes também é um lateral direito e hoje vem sendo um lateral direito reserva do Internacional. Até por isso o Inter quer trazer 2 zagueiros. Para daqui a pouco o Igor Gomes realmente virar ali um jogador que atue mais vezes na lateral. Falando sobre o caso do Vitão, tá? O Vitão tá muito próximo de ser novo jogador do Real Betis. Inclusive, nessa semana, chegou um representante do Real Betis para negociar com o Internacional, só que o Real Betis mudou a forma de pagamento. Ia ser antes 8 milhões de euros à vista, onde desses 8, 6 milhões de euros viriam para o Internacional e 2 milhões de euros seriam para o Vitão. Só que o Betis mudou a forma de pagamento, dizendo que esses 8 milhões de euros seriam pagos em 5 anos. E aí o Inter falou, não, bem capaz, 8 milhões de euros em 5 anos não tem como, tem que ser à vista esse valor. E aí o Betis alegou que não teria como, por causa do fair play financeiro, e por isso a negociação com o Betis acabou dando para trás, né? Deu uma bela de uma esfriada. Os empresários do jogador ainda estão na Europa e a informação que se tem é que o Vitão ainda deve deixar o Inter nesta janela de transferências. A tendência é que chegue a proposta de algum outro clube do futebol europeu, pode ser daqui a pouco de algum clube da Europa, mais especificamente, por exemplo, da Inglaterra, como por exemplo o Nottingham Forest, o West Ham, clubes que estavam se interessados e tinham buscado informações pelo Vitão. Mas o Real Betis hoje é um nome bem difícil, já que nesse momento, né, acabou mudando toda a forma de pagamento e isso também acabou, entre aspas, irritando o Internacional. Outra situação que eu quero te falar também é sobre Luiz Otávio, jogador que subiu das categorias de base pela primeira vez para jogar agora com o Roger Machado. E diferente do Gabriel Carvalho, diferente do Ricardo Matias, que ainda está da base, diferente, por exemplo, do Iago Noal, que também foi relacionado para o jogo de amanhã contra o Bahia, o Luiz Otávio é um jogador que nunca recebeu, por exemplo, um certo mídia, né? Nunca foi um jogador assim que a gente colocou bastante, olha, é um jogador que aí o Inter tem uma grande promessa, aquele famoso jogador de pouca mídia e muito futebol. O Luiz Otávio é um jogador nascido em 2007, tem apenas também, recém completou 17 anos de idade, tinha feito 16 anos, ou seja, recém completou 17, também tem 16 anos em alguns meses, mas enfim, o Luiz Otávio, ele é um camisa 5, um primeiro volante, aquele cara assim mais de marcação, mas ele sabe sair jogando. Ele não é um segundo homem é o Iago Noal. Só pra vocês terem ideia, na base do Inter era o Luiz Otávio o primeiro homem, o Iago Noal o camisa 8 e o Gabriel Carvalho era o 10. Esse era o trio de meio campo do Inter nas categorias de base, e esse trio de meio campo que inclusive foi campeão da FA Cup Sub-17, que foi o campeonato onde o Inter venceu o Atlético Mineiro, venceu o Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras, que tem uma das melhores bases do Brasil, e o Inter venceu com este time, né, que tinha o Luiz Otávio, tinha, né, o Gabriel Carvalho, tinha o Iago Noal ali como as 3 principais referências do meio de campo. O Luiz Otávio realmente foi relacionado porque o técnico Roger Machado não tem um banco de reservas com um volante. Como todo mundo bem sabe, Thiago Maia e Fernando ainda estão fora, ou seja, ele vai ter que jogar com o Rômulo, novamente com o Bruno Henrique ou o Bruno Gomes. E aí no banco de reservas vai ficar possivelmente o Matheus Dias e o Bruno Gomes, que não é um primeiro homem, nenhum dos dois caras são primeiro homem. Matheus Dias é um segundo homem e o Bruno Gomes também. Além disso, o Inter precisava trazer um primeiro homem. Por isso que o Roger Machado puxa o Luiz Otávio, porque é um jogador, essencialmente, um cara que é um camisa 5. E só para vocês terem uma ideia desse jogador, é um atleta que na base tinha uma média de desarmes de 10 por jogo. Ele desarmava 10 vezes por jogo, só para vocês terem uma ideia. É um belíssimo jogador, ele não é aqui de Porto Alegre, ele é do Nordeste, não me lembro exatamente o nome da cidade, mas ele nasceu no Nordeste, foi uma prospecção feita pelo próprio Gustavo Grossi, e o Inter trouxe ele há não muito tempo, cerca de um ano e meio atrás, é quando o Luiz Otávio chegou ao Internacional, e é um cara de marcação, mas não é muito alto, é um cara que tem por volta de 1,80, mas ainda assim é um jogador que tem, né, um cacuete muito bom para ser jogando. Inclusive eu vejo ele com muito mais potencial do que, por exemplo, o Rômulo ou até o Bruno Gomes. Vai ser muito interessante ver, inclusive, o Luiz Otávio jogar contra o Bahia, porque eu acho que, inclusive, existe essa possibilidade, já que ele é o único primeiro volante que tá no banco de reservas, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações, um grande abraço, valeu, falou e fui!